mesmo no nosso objeto de estudo. E ele tem 3 livros que falam dessa área de prosperidade. O primeiro que ele escreveu foi esse. Ele é um pequeno, grande livro. Eu pus o PDF lá para vocês. E tudo bem, Eliane. Eu pus o PDF lá para vocês. Vocês perceberam que é um livro bem curtinho, né? Eu já comecei com um livro bem curtinho. É um livro muito rico, mas que vai ser de fácil estudo para a gente. Ele também tem um outro livro, o segundo livro que ele escreveu foi Histórias de Sucesso na Empresa e no Trabalho. Esse nós não vamos focar, porque ele é mais voltado para o ramo empresarial, para empreendedores, e o outro, que foi o último, são Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial. Então, da área de prosperidade, nós vamos trabalhar esse. E depois que nós terminarmos, eu vou fazer uma enquete com vocês, vou colocar lá a sugestão de mais 3 livros, e aí vocês vão optar qual que a gente vai dar sequência, tá bom? Então, vou começar compartilhando a tela. Hoje eu vou iniciar lendo, mas no nosso próximo encontro, eu vou deixar aberto para que vocês também participem. Por quê? Esse grupo é nosso. Esse grupo não é da Kelly. Esse grupo é nosso para que juntos a gente possa ampliar nossa consciência, buscar um caminho de evolução, seguindo esses preceitos das leis sistêmicas, que são tão importantes. Quando a gente tem conhecimento sobre a lei, a gente sabe em que direção seguir, a gente vai percebendo as nossas próprias questões e trabalhando em si essas questões. Então, vamos lá que eu vou iniciar, compartilhar aqui minha tela. Não, aqui. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Coloquem aí para mim quem está conseguindo ver. Sim? Ok. Então, vamos lá. Nós vamos começar. Vou pular um pouquinho, acho que vou ler a introdução rapidinho para vocês, porque é interessante. Então, vamos lá. Introdução. Às vezes, distinguimos, por um lado, entre as áreas da família, a realização e a felicidade nos relacionamentos, e, por outro lado, os campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los. Entretanto, eles seguem as mesmas leis do êxito e fracasso, as mesmas leis da felicidade e da infelicidade, as mesmas leis e ordens na vida e no amor. No início, as constelações familiares se ocuparam principalmente das relações pessoais, trouxeram à luz as ordens básicas do amor, segundo as quais os nossos relacionamentos têm êxito ou fracassam. Quando comecei a investigar as leis do sucesso e do fracasso no trabalho e na profissão, e cada vez mais nas empresas e nas organizações, veio à luz que estas seguem as mesmas ordens. Eu sigo essas conexões neste livro. Ele introduz a postura interna que leva nossos relacionamentos e nossa vida a ter êxito. Essa postura interna nos conduz aos movimentos que podem curar aquilo que foi afetado, devido a determinadas circunstâncias que nos limitaram anteriormente, tendo como consequência efeitos profundos no êxito de nossas relações pessoais e, ao mesmo tempo, no nosso trabalho e na nossa profissão. A aplicação das constelações familiares nos campos da empresa e trabalho somente se tornou possível em sua forma atual quando pude explorar outros âmbitos anteriormente inacessíveis, através de compreensões abrangentes que levam muito mais além dos limites da consciência e dos limites do sucesso que dela dependem. Se quiser saber mais sobre a aplicação dessas compreensões na empresa e na profissão e o procedimento resultante das mesmas, você encontrará no meu próximo livro, Histórias de Sucesso na Empresa e na Profissão. Ele descreve a aplicação dessas compreensões na empresa e na profissão,
com exemplos concretos de muitos países. Exemplos esses que parecerão ser mais compreensíveis se tivermos internalizado as ordens básicas do sucesso, tais como eu as descrevo aqui. Eu lhes desejo, com este livro, e talvez com os seguintes, o grande sucesso ou a felicidade plena na vida e no trabalho. Seja lá o que você quiser alcançar individualmente e realizar a serviço da vida. Então vamos lá, gente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse trecho? É só a introdução aqui, tá? Então eu vou começar pelo primeiro capítulo e vocês já vão começar a entender de onde que vem o nosso sucesso. Onde vocês acham que começa o sucesso? Coloca aí para mim no chat. Onde vocês acham que começa o nosso sucesso? Ou falem, coloquem no chat. Onde vocês pensam que começa o nosso sucesso? Qual é o nosso primeiro sucesso? Alguém acha? Sabe? Bom, gente, o nosso primeiro sucesso, não, na verdade, o nosso sucesso começa na nossa alma, né? Vamos. Seja bem-vinda. Fala, Cleide, pode falar. Abre o seu microfone. Seria na família? Nosso sucesso iniciando. Você falou na alma, né? Isso, tá, mas nosso depois da primeiro alma, a família? também, mas na verdade, quando a gente está falando de nosso sucesso pessoal, né? Sim. O nosso sucesso, o sucesso de cada um de nós, ele começou, segundo Bert Hellinger, no nascimento. Mas eu, Kelly, prefiro acreditar que ele começou na concepção. Por quê? Imagine lá que o papai, né, essa história vocês já conhecem. O papai, ele teve que lutar contra vários e vários e vários espermatozoides. A nossa mamãe, ela precisou estar aberta e receptiva para receber este espermatozoide, né, esse óvulo, para que a gente nascesse. Então, ali já foi o nosso primeiro sucesso. Concorda? O papai já foi um homem vitorioso, de alguma forma. E ali também foi o nosso primeiro sucesso. Mas, segundo Bert, o nosso primeiro sucesso ele veio no nosso nascimento. Eu vou colocar aqui, eu vou ler esse trecho sobre o nascimento e depois nós vamos discutir um pouquinho sobre ele. Então, vamos lá. Êxitos de nossa vida, o nascimento. O primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi o nosso nascimento. Quando tivemos que vir ao mundo através de nossas próprias forças, sem intervenções externas, foi a melhor maneira a que teve as mais vastas consequências. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Este sucesso continuará atuando durante toda a nossa vida. Dessa experiência, também ganhamos a força para nos impormos com sucesso mais tarde. Estou indo muito longe aqui? O que essa experiência de êxito em nosso nascimento tem a ver com os nossos sucessos posteriores em nosso trabalho e nossa profissão? O nosso êxito posterior depende realmente de nosso primeiro êxito? Como se comporta mais tarde uma criança ou um adulto que veio ao mundo através de uma cesárea ou teve que ser tirado com fórceps, ou se veio prematuramente ao mundo e teve que passar as primeiras semanas ou até meses na incubadora? Como serão mais tarde a sua autonomia e a sua capacidade de se impor? É claro que os efeitos de tais primeiras experiências podem ser superados parcialmente mais tarde. Também podemos ganhar uma força especial de tudo que é difícil e pesado. Contudo, ao mesmo tempo, impõe limites, transformando-se num desafio que podemos superar se reconhecermos suas raízes.
podendo mais tarde resgatar e reconquistar o que nos falta, de uma outra maneira, muitas vezes com uma ajuda externa. Então vamos lá, gente. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho aqui. Quem aqui nasceu de parto normal? O Bert nos fala que o nosso primeiro êxito ele vem do nosso nascimento, a Eliane. Eliane nasceu de parto normal. Cesariana. Percebam que, assim, no parto normal, a criança ela precisa fazer um esforço para sair do útero. Ela precisa romper, ela precisa ir em direção à luz. Então, é um trabalho muito difícil. Ela está num lugar quentinho, tranquilo, gostoso. Aquele lugar, de repente, começa a ficar desconfortável, muito desconfortável, e ela precisa partir em direção ao novo. Para quê? Para que ela possa crescer. Imagine que aquela criança ela resolva ficar dentro do útero. O que vai acontecer com ela se ela não fizer essa força, esse movimento de sair? Vai morrer. E assim também é na nossa vida. Às vezes a gente está numa situação que a gente está desconfortável e a gente está na nossa zona de conforto, mas de repente começa a ficar desconfortável, problema aqui ali, e eu preciso partir para o novo, eu preciso pôr uma força maior. Só que quando você tem essa primeira experiência já no seu nascimento, você ganha essa força extra, porque você já conhece um pouco desse caminho. Você vai ter mais garra na vida, mais ímpeto para partir para o novo. Agora, imagine quem nasceu de cesariana. Algumas pessoas colocaram aqui. Já vou chamar cada um que levantou a mão. Peraí. Imagine que você nasceu de cesariana. Existem dois tipos de cesariana. Existe a cesariana programada, que é aquela que a mãe vai lá, marca o dia. Então, é tudo muito tranquilo. Aquela criança ela não precisou fazer nenhum esforço. Porém, ela foi ali, de repente, abruptamente tirada daquele lugar. E existe aquela cesariana de emergência, né? Que a criança tentou nascer de parto normal, mas aconteceram problemas, e ali muitas vezes a criança ela entra em sofrimento, então ela entra naquele sofrimento todo, e aquilo vai causar o quê? Lá na frente a gente vai refletir tudo isso. Existe uma outra literatura que nós não vamos trabalhar, mas para quem quer se aprofundar e entender melhor sobre isso, eu já li esse livro. É um livro que fala assim, como o seu nascimento afeta os seus relacionamentos. E nesse livro ele fala mais aprofundadamente sobre cada detalhe do nosso parto e como isso vai afetar depois a nossa vida adulta. Por quê? Porque a gente tem uma fase que é chamada fase de molde, que vai desde a concepção, tudo aquilo que a nossa mãe sentiu, toda a parte da gestação, até os 6 anos de idade, é a época que nós estamos sendo formados. O nosso sistema límbico, que é as nossas emoções, todos os nossos ramos neurais, eles estão sendo formados ali nessa fase de molde. O restante da nossa vida, a gente vai só repetindo aquela programação que ela já existe, tá? Então, vamos lá. Quem levantou a mão, Silvia, pode falar. Abre o seu microfone. Não. Então, eu nasci de parto normal. Eu era muito pequenininha, né? E a minha mãe já era mãe de 3 filhos, né? E aí o parto foi um parto normal. E segundo que ela e as irmãs falavam, que eu era muito miudinha, muito pequenininha. E o meu período até, sei lá, entrar na escola mesmo, eu era muito quieta e muito calada. Mas a Kelly me conhece. E eu consegui transformar, né, a minha inibição, né, o que eu não conseguia me expressar, o que eu não conseguia falar, a partir também de um período, de um momento meio abrupto na minha adolescência, que eu
precisava me interagir na sala de aula, tal, e eu não consegui. E daí em diante, a partir daquele momento que eu tive uma repetência, né? E aí eu consegui me expressar melhor e mudar, né? Melhorar, conseguir falar bem. E aí foi aí que eu comecei a me desenvolver. Mas em relação ao parto, né? E ao que está falando aí o tema, né? Que é o primeiro êxito, eu também acredito que é na concepção. Eu também vejo que é na concepção quando, né, há a fecundação, né? E em algumas linhas, né, o desenvolvimento da criança seria até os 7 anos, né? Que quando, para alguns, é quando fecha a moleira, né? Vamos dizer assim. Quando a gente recebe todas as informações, né? Então, todo o nosso período de convivência com a família, né? Daquela dedicação que os pais têm com a gente, que eu acredito que vai interferir com certeza na nossa vida adulta. Legal. Você percebe que faz sentido isso para você? Sim, bastante, bastante. Bastante que eu gosto de acompanhar os períodos e estar sempre revisitando determinadas situações que me trazem de infância, do que poderia ter sido diferente, né? E de que opção que hoje eu posso tomar para que isso seja diferente, para que isso ou não se repita mais, ou siga um ciclo mais tranquilo, diferente, um ciclo que me traga outras possibilidades, vamos dizer assim. Legal. Em relação à timidez, Silvia, e a inibição, no caso que foi o que você falou, a inibição é diferente de timidez. Ela pode vir de diversas dinâmicas, e essa questão dos 6, 7 anos é variável, porque hoje a gente vê o quanto as crianças elas estão mais desenvolvidas, né? Sim. São assim mais evoluídas, porque a gente vem de uma evolução, né? O ser humano ele está evoluindo. Nós já não vivemos como os nossos pais, como os nossos avós. Percebam o quanto a gente tem evoluído em vários aspectos. A gente sabe que em alguns outros ainda estamos aí em bastante desafios, mas hoje é bem variável. Essa questão de 6, 7 anos é mais ou menos por aí, sim. Obrigada por compartilhar. Andréia, pode abrir seu microfone e falar. Então, ela falou do normal, eu estava até lembrando aqui que eu nasci de cesárea, né? E ao contrário das minhas filhas, não, aliás, da mais velha, que a mais velha realmente foi planejado, né? E até porque a minha médica mesmo falava que eu não tinha passagem, né, para ter normal. E meu nascimento, né? Minha mãe também, ela ficou 28 horas em trabalho de parto. Ela chegou é algo que ficou ancorado, minha mãe, ela sempre contava isso, que ela chegou ao ponto até de quebrar uma das partes da cama, na época, aquelas camas de metal, ela quebrou de tanta força que ela fez, e mesmo assim, né, eu não vinha, né, não tinha jeito, não tinha passagem, foi 28 horas, e aí foi quando um dos médicos viu que a mãe estava sofrendo muito, e aí falou, não tem jeito, vai ter que ser normal mesmo, tem que ser cesárea. E aí ela agradeceu na hora, porque minha mãe tinha 18 anos na época, né, há 40 anos atrás, e aí ela fala que na hora que também que veio para ser a cesárea, tipo, foi a coisa mais rápida do mundo, né? Então, eu acredito, é algo que eu nunca tinha parado para pensar também, né? Essas 28 horas de trabalho de parto, acredito que eu também tenha sofrido também nisso tudo. Imagina, o quanto o sofrimento está aí na sua alma ainda de tudo isso. Porque, Sim. assim, os traumas primários, eles são os mais fortes. É diferente de acontecer um problema comigo, hoje, eu consigo trabalhar isso em terapia de uma forma muito mais fácil do que aquilo que aconteceu lá profundo. Quanto mais profundo é o trauma, mais antigo é o trauma, ele é mais profundo e ele é mais difícil de curar, né? Mais complexo, porque a gente precisa voltar lá nesse profundo. E são camadas. Imagina uma cebola, então são camadas. Às vezes, a gente não consegue acessar aquela última camada logo de cara. A gente vai aos pouquinhos.
Que bom que você chegou nessa percepção aí, interessante. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Percebeu alguma coisa? Ou a gente pode continuar? Como é que... Gente, sintam-se à vontade aqui, viu? Depois, mesmo que eu vá compartilhar esse vídeo, eu vou pensar se eu vou compartilhar, porque mesmo que a gente vá compartilhar, eu pretendo compartilhar no YouTube privado, só para vocês terem esse acesso, tá? Porque é um momento que a gente tem aqui para que a gente possa ter essa liberdade de colocar as nossas questões e trabalhar, tá bom? Que seja um espaço seguro, né? Então, vou continuar aqui, nós vamos para o nosso segundo êxito na vida, tá? E também, lembrando, quando a gente pensa em êxito, todos nós, vamos pensar aqui, todos nós somos frutos do prazer. Por quê? Se nosso primeiro êxito está ali na concepção, de alguma forma, Deus ou uma força, ou saber o que vocês acreditam, colocou algo para que existisse essa vida, colocou isso de uma forma prazerosa para que a gente gerasse a vida, para que a gente pudesse progredir enquanto humanidade. Então, vamos lá. Esse momento do parto, só mais uma colocação, esse momento do parto, ele é uma experiência também que ele envolve muita dor, mesmo que tenha sido um parto fácil. E essa dor, ela envolve solidão e separação. Então, é a primeira vez que a gente experimenta a solidão, a separação da nossa mãe. A gente está lá dentro e a gente sai para o novo. E esse movimento, ele se repete muitas vezes na nossa vida de formas diferentes. E é importante a gente observar. Se para mim foi muito difícil nascer, pode ser que para mim ir para outros relacionamentos seja muito difícil, pode ser que no meu trabalho seja muito difícil sair de um trabalho e ir para outro, me aventurar em coisas novas. Percebam como isso chega também para cada um de vocês. Vamos continuar. O nosso segundo êxito é encontrar e tomar a mãe. O próximo acontecimento decisivo é o movimento em direção à mãe. Agora, como outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre. Com o seu leite, tomamos a vida fora dela. Porque quando a gente está no útero, a gente toma a vida dentro da mamãe. O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na nossa vida e na nossa profissão? Quando tomamos a nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós. Tomamos a vida como um todo, na medida em que tomamos nossa mãe. Esse tomar é ativo. Precisamos sugar para que o seu leite flua. Precisamos chamá-la para que venha. Precisamos nos alegrar com o que ela nos presenteia. E, através dela, ficamos plenos. Mais tarde, na vida, se revela que quem conseguiu tomar plenamente a sua mãe terá êxito e será feliz. Pois, do mesmo modo que alguém está com sua mãe, também está com sua vida e sua profissão. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. Dessa forma, também a vida o rejeitará na mesma medida e da mesma forma, assim como o seu trabalho e sua profissão. Quando alguém se alegra com sua mãe, também se alegra com sua vida e seu trabalho. À medida em que alguém toma sua mãe totalmente, com tudo aquilo que ela lhe presenteou, tomando isso com amor, a sua vida e seu trabalho o presentearão na mesma medida com sucesso. Quem tem reservas em relação à mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. Assim como sua mãe se afasta dele como consequência de suas reservas e sua rejeição. Assim, a vida e o sucesso se afastam dele. Onde começa o nosso sucesso?
começa com nossa mãe. Como o sucesso chega até nós? Como pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós a honramos como tal. Bom, gente, vou parar aqui também esse pedacinho. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o sucesso em relação à mãe? O Bert fala aqui, o que é tomar a vida? É tomar a minha mãe. O que é tomar a mãe? É receber dela tudo que ela tem para me dar. E esse tomar, por que não é só receber? É tomar. O tomar, ele é ativo. Eu não sei aqui quantas de vocês são mães e que amamentaram, né, no peito o filho. Quando o bebê ele suga, perceba que não é a mãe que dá o leite, ela não espreme o peito na boca da criança. Ele toma, ele vai lá e puxa, e o leite parece que sai das nossas entranhas, né? Porque ele puxa com tanta força, então ali é onde a gente começa a tomar nossa força de vida. Ali a gente aprende a tomar a mãe, e através desse tomar a mãe, a gente toma força para seguir para a vida, para seguir para a nossa profissão, para os nossos projetos. Porque a mãe, ela representa isso, a nossa nutrição, ela representa esse receber, o nosso mundo interno também, ela representa muito isso dentro da gente, o se sentir preenchido, quando a gente sente insegurança, quando a gente se sente um vazio, quando a gente tenta preencher esse vazio com um monte de coisas, com comida, com bebida, com vícios, cigarro principalmente, compras, qualquer tipo de vício, né? Dependência emocional, tudo isso é o quê? É o falta de tomar a mãe. Ah, Kelly, mas como que eu vou tomar minha mãe agora adulta? É olhando para essa mãe e recebendo dela que tudo aquilo que ela teve para dar. Tudo foi o que tinha que ser. Eu fico com o que é bom. Eu aceito dentro de mim essa parte dela, porque eu sou metade minha mãe. 50% de mim simplesmente é minha mãe. Vamos lá, Silvia, levantou a mão, quer falar? Quando você fala, né, de tomar a mãe, né, de receber esse leite, né, quem é mãe e deu de mamar, pôde dar de mamar, né, que algumas situações, infelizmente, a pessoa não pode, sente bem essa conexão, né, e sabe bem como funciona, né, como os líquidos saem e como você realmente consegue identificar esse tomar, né, esse estar de pronto tomar, né? Também fui amamentada, também amamentei os filhos, né? Tive essa possibilidade por bastante tempo, 2 anos cada um, então consegui amamentar bem, mas hoje não tenho minha mãe, né, para talvez compartilhar essas coisas que seriam muito boas, que acredito que ela estaria sempre, ela gostava muito de aprender, gostava muito de conhecer e isso eu trago muito dela e dele também. O pai também gostava muito de aprender e de conhecer, né? Conhecimento jamais se perde. E essa parte da mãe, para mim, é muito gostoso e suave, que a minha mãe era assim, né? Suave, tranquila, disposta, estava sempre aberta e ao mesmo tempo ela era muito temerosa, ela era muito apaziguadora, muito queria estar sempre fazendo as coisas pelos outros, né? Eu acho que eu também trago da mãe isso, esse 50%, né? De se doar, né? Ela se doava muito, se deixasse, ela tirava a roupa do corpo. Então, eu vejo que estar feliz para mim representa essa imagem da minha mãe. Eu consigo identificar. Que bom. Mais alguém quer colocar alguma coisa sobre esse movimento de tomar a mãe? E quando a gente fala assim, algumas mulheres não conseguiram amamentar, o leite secou, o leite empedrou,
N situações, né? Uma criança que fica na incubadora, por exemplo. Por que acontece tudo isso? Nós vamos aprender aqui um pouco mais à frente, por conta de questões sistêmicas com o nosso feminino, com a nossa mãe. Eu acho que a Andrea, né, colocou que o parto dela, a mãe falava que foi muito difícil, e que no parto da filha, da primeira filha, foi isso, Andrea? Também houve essa dificuldade. Então, já vem, a gente, no parto dos nossos filhos, a gente tende a repetir um padrão do nosso parto, porque a gente revive as dores do nosso parto. Eu também, minha mãe fala que eu tive também um nascimento bem difícil, foi nesse sentido também de ficar quase um dia inteiro para conseguir, e depois tive que nascer cesariana porque já estava passando da hora, já estava roxa, quase passando da hora de nascer. E no parto do meu filho foi quase parecido, porque ele também estava em pé. Então, por sorte, como hoje a gente tem recursos e ultrassom e tal, eu consegui abreviar um pouco esse sofrimento do meu filho, porque o médico veio, né? Cheguei lá com a bolsa estourada, mas aí o médico veio, viu que estava em pé e conseguiu fazer o parto com um pouquinho mais de rapidez. Não foi tão rápido, mas foi menos sofrimento. Na amamentação, mesma coisa, revivi aquela dor. Eu venho de uma família em que as mulheres sofriam para amamentar. Eu vi a minha mãe amamentando meu irmão, era muita dor. E no meu filho foi a mesma coisa, porque existe um movimento que a gente chama de movimento de amor interrompido, que depois eu vou aprofundar um pouquinho com vocês sobre isso. Fala, Eliane. Fale, Eliane. Vou falar sucintamente, eu tenho 3 filhos, então o meu primeiro parto foi um parto natural, porém foi um parto muito complicado, meu filho demorou muito tempo para nascer, ele passou do tempo, né? E aí uma coisa muito interessante, eu conversei com meu filho ontem, e hoje ele tem 28 anos, e ele me falou uma frase que quando você começou a falar sobre essa questão do nascimento, do parto, do tomar a vida, né, do filho tomar a vida, tomando a mãe, enfim. E ele falou, mãe, eu fui criança durante muito tempo, então quando eu entrei na adolescência, eu ainda era criança. Quando eu entrei na fase adulta, eu ainda era um adolescente. Então, hoje eu sinto que eu preciso ter pressa, que eu estou atrasado. Então, acho que isso é intimamente ligado com essa questão do parto, né? Foi um parto que demorou muito, foi um parto que eu falava Ele assim... já Ele nasceu se sentindo atrasado, né? Ele sempre teve um pouco de síndrome de Peter Pan. E aí, mas ele saiu, né? Ele estuda, ele está morando fora agora. Mas ele sente isso, né? Aí a minha segunda filha, como o parto dele foi muito difícil, eu falei, eu vou ter cesárea, eu vou ter cesárea, eu vou ter cesárea, e fui ter uma cesárea, né? E ela, a cesariana foi, apesar de ter sido tranquila, a minha filha, ela nasceu com uma fenda palatina, então eu não pude alimentá-la devidamente, né? A gente teve bastante dificuldade nessa questão, e eu estava conversando, inclusive, com a minha filha sobre isso, né? Dela se sentir, digamos que um pouco mais fragilizada nessa questão do ir, né? Ela tem 25 anos de idade, ela é professora, mas nesse momento não está exercendo a profissão, ela é insegura nesse sentido, então também consigo observar e fazer essa correlação, né, desses fundamentos que o Bert Hellinger coloca, né, então, esses medos, essa insegurança, essa dependência emocional maior, né, porque, de fato, ela não sugou a mãe, ela não tomou devidamente esse primeiro, digamos, alimento, esse primeiro movimento, né, que seria necessário, né. E aí depois eu tive a minha terceira filha, que tive de parto natural, ela nasceu extremamente rápido, o primeiro sinal vital dela foi vir para o peito e ser amamentada há 2 anos, e ela é justamente a que nós percebemos aqui, né, eu e os irmãos, que ela é a que, assim, que menos tem medo desse ir, né. Ela tem 23 anos, ela quer o tempo todo, assim, ter autonomia, ela quer o tempo todo pensa em sair de casa, enfim. Então, é muito interessante, né, assim, ter passado por isso e hoje conseguir fazer essa análise, né, mais aprofundada. Isso ajuda bastante. É isso.
Eu vou só pontuar uma coisa, que bom, gostei do compartilhamento, é legal porque acho que cada um aqui, independente do que viveu, vai começando a se perceber na sua história, o que faz sentido, tá? E assim, cada um de nós temos algo único, né? A nossa, porque cada um vai fazer uma leitura de tudo aquilo. A própria criança, por mais que ela entre, vamos supor que fossem gêmeos, e os dois tiveram praticamente o mesmo parto, porque não é igual. A gente sabe que um nasce primeiro e o outro nasce depois. Mas os dois passaram ali aquele tempo, então foi o mais próximo possível. E os gêmeos, quem tem filhos gêmeos ou conhece, sabe que eles são muito diferentes. Por quê? Porque também tem essa coisa da leitura da criança, de como ele vai internalizar tudo aquilo. E mesmo que tudo isso tenha gerado consequências, é assim, tudo foi como tinha que ser. Para quê? Para o nosso próprio aprendizado. E tudo também tem como ser curado, ser transmutado. Todos esses traumas, porque isso acaba sendo um trauma, isso também pode ser curado de diversas formas. Terapia é uma delas, tá bom? Andréia, pode falar, Andréia. Tá ouvindo, Andréia? Você levantou a mão. Desculpa, é que na hora eu fui apertar aqui sem querer escorregou. Sem problema. Referente, a gente vai, é muito legal esse bate-papo mesmo, que você começa a perceber coisas que você nunca parou para perceber. Por exemplo, né, eu falei da minha gestação, da minha mãe, do meu nascimento, e que realmente eu também não tomei, eu cheguei ela tentou me amamentar, acho que no primeiro dia, só que o bico pulou, então de lá eu já não fui amamentada, né, então são várias coisas que você vai pontuando, e minha primeira filha, né, a Marina, ela foi programada, sim, né, porque eu tive a cesárea e tudo mais, não teve, mas assim, eu, Andréa, sofri na gestação, porque aquilo me fez, tipo, me deu uma ansiedade absurda na hora que minha filha estava nascendo, tanto que eu falei, nunca mais vou ser mãe, nunca mais vou ter filho, aquilo me deixou agoniada, e a Marina também, em 2 semanas tentando dar peito, ela não quis também eu também não consegui amamentar a minha filha mais velha. Não teve jeito, ela não pegava meu peito nem por um decreto. Não pegava, eu chorava horrores, porque eu queria amamentar, eu queria dar, e ela não aceitava o meu peito por nada. E é engraçado que ela é, né, que ele até conhece e tudo mais, ela é uma criança mais independente, né? Ela é uma criança mais, tipo, ela não fica tão presa a mim, e isso até, eu sinto isso. Já a minha mais nova, né, que tem 5 anos de diferença, mesmo que não foi, ela foi cesárea, foi tentado, foi verificado, mas ela também não teve um sofrimento, só que realmente foi visto que não dava para ser cesárea, porque realmente foi visto que eu não tinha passagem, não tinha passagem pronta, né? Eles falam o nome lá que, tipo, é como se minha passagem ainda fosse de adolescente, então não tem como ser normal. E ela veio, eu não tive esse sofrimento, eu pedi tanto a Deus para ter justamente esse trauma de não ter dado na primeira. A minha menina mais nova, amamentei até os 3 anos de idade, e até hoje, já com uns quase 6 anos aí, em qualquer lugar que ela vai, eu tá comigo aqui dormindo, a primeira coisa que ela faz, ela coloca a mão no meu peito, né? É uma coisa que é automática. E ela já é mais ligada a mim. Ela já é mais dependente de mim nesse ponto, entendeu? Então, assim, a gente vê realmente a diferença. Então, eu vejo que a minha mais velha, ela teve muito, o que eu tô parando para pensar ela teve muito mais lembranças do meu nascimento do que eu não tinha É a sua parado para primeira pensar, cara. experiência, que você repetiu aquela experiência no primeiro, né? Repeti muitas coisas similares, tipo do nascer, do não pegar no peito, muito, muito, muito interessante isso, muito mesmo. Era isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Silvia, quer falar mais alguma coisa? Você levantou a mão. Eu compartilhei muito a experiência da minha mãe, né? Algumas coisas, a partir deste momento, eu vou questionar com a minha irmã mais velha, que ela deve ter uma noção melhor. Mais. Para mim conhecer mais, saber mais sobre esses momentos.
Mas a minha experiência como mãe, a primeira, minha menina foi cesárea. Eu tinha medo de ter parto normal, eu me lembro. E ela também nasceu cesárea porque foi emergência, né? Ela já tinha defecado, e aí daí então passa a ser uma emergência por causa do mecônio e etc, No né? meu caso, E ela também estava virada, né? Estava de costas para a barriga, com as pernas para trás, então não tinha como ser um parto normal devido a essa emergência. Ela, no primeiro momento, não conseguia amamentar ela assim que saiu do útero, porque meu bico era invertido, eu não tinha bico nenhum, eu tive que fazer o bico, então vinha lá uma enfermeirinha fazer o bico e tal, ela sugava, mas ela sugava muito pouco. E ela também não tinha muita força para sugar, talvez devido a não ter sido um parto normal, né? Já não ter se esforçado, né, para fazer isso. Diferente do meu menino, né? Também demorei 12 anos para ter o segundo, que também interfere, assim, no próprio aprendizado, né? Aí esse foi um normal, que eu sofri muito com as dores. A minha cesárea foi muito tranquila, mas o meu normal foi muito rápido, levou 2 horas só, mas era uma dor que parecia que ia acabar o mundo, porque doía muito. E no final, elas aplicaram uma meia raquiana, né? E aí eu tive o parto sem dor, né? Tive a criança normal, mas eu não sentia rasgar, nada disso, né? Elas fizeram incisão, tive as incisões, tanto a dela, né, que foi a cesárea, como a do menino, que eu tive que fazer uma aberturinha, porque também a passagem não era muito grande, né? E aí acaba... E eu acho que tudo isso gera para eles também, né? Eu sinto também a diferença entre um e o outro, apesar dos dois serem muito apegados a mim, eu sinto a tranquilidade deles, eles são muito tranquilos, muito, muito bons, né? Então, são próximos de mim, muito próximos, amáveis, estão sempre com carinho, mas eu vejo um pouco dessa dificuldade em relação aos partos na vida deles hoje em dia. Legal. Gente, vou só pontuar algumas coisas. Por exemplo, na amamentação, o nosso cérebro ele produz um hormônio através do leite, né? A gente recebe esse hormônio, chama-se ocitocina. Ele é conhecido como hormônio do vínculo. Para vocês entenderem como a natureza ela é muito sábia. Ela é muito sábia, né? Tudo é muito perfeito na natureza. Então, por que quando a criança ela amamenta, ela vai ter um vínculo maior? A Andrea colocou aqui, a minha mais nova, que foi amamentada no peito, ela tem esse vínculo maior comigo. Por quê? Teve mais estímulo desse hormônio que se chama ocitocina, que é o hormônio do vínculo. Esse hormônio ele é secretado no leite e no orgasmo. Então, quando a gente tem sexo, tem orgasmo, ele também produz a ocitocina. Para quê? Para manter o casal conectado, para criar um vínculo entre o casal. E é o mesmo hormônio que mantém o vínculo da mãe com o bebê. Por que a natureza fez tudo isso? Né? Para a perpetuação da espécie. Ah, Kelly, mas às vezes tipo assim, como assim o orgasmo? Não é todo mundo que eu fui para a cama que eu me vinculei. Sim, porque hoje em dia a gente não é mais tanto como antigamente, né? As pessoas têm vários parceiros, e isso daí atrapalha muito no vínculo, porque aí não consegue criar um vínculo com uma pessoa, tem mais dificuldade. Quanto mais parceiros eu tenho, mais eu vou ter dificuldade de criar um vínculo com um parceiro. E vice-versa para o lado do cara também, né? Vamos falar real. Então, assim, hoje a gente vê que tem essa diversidade muito maior, que vem da nossa cultura, que não tem nada de certo e errado, não vamos entrar nesse mérito, mas que este vínculo, ele fica mais difícil, que é um vínculo criado pela própria natureza. Não fui eu que criei, não foi o Bert Helling, foi Deus, ou sabe lá, uma força
criadora. Gente, eu vou ler só mais um trechinho, tá? Para a gente depois discutir mais um pouquinho e finalizar por hoje, porque é bastante coisa, né? A gente vai aos pouquinhos, nós vamos nos aprofundando. Então, vamos lá. O movimento em direção à mãe. Muitos tiveram uma experiência precoce que se opõe a esse movimento. Vivenciaram uma separação precoce da mãe. Por exemplo, se por um tempo foram entregues a outra pessoa, se a mãe ficou doente e precisou ficar hospitalizada, ou quando ficaram doentes e ela não pôde visitá-los, essa experiência tem como consequência uma profunda mudança em nosso comportamento posterior. A dor da separação e o desamparo, o desespero de não poder ir até ela, quando dela tanto precisamos, conduz a uma decisão interior. Por exemplo, eu renuncio a ela, eu fico sozinho, eu permaneço distante dela, eu me separo dela. Isso, gente, é um movimento inconsciente, tá? Não é consciente. Mais tarde, quando a criança pode voltar para a mãe novamente, muitas vezes se subtrai dela. Por exemplo, a criança não se permite ser tocada por ela, fecha-se a ela ao seu amor, a mãe espera por ela em vão. E quando ela tenta se aproximar e abraçá-la, a criança rejeita internamente. E muitas vezes expressa isso. Vou continuar aqui só esse pedacinho do amor interrompido, depois a gente discute tudo, tá? As consequências de um movimento interrompido. O movimento em direção à mãe, interrompido precocemente, tem amplas consequências para a vida posterior e para o nosso sucesso. Como isso se mostra em detalhes? Mais tarde, quando essas crianças querem ir em direção a alguém, por exemplo, a um parceiro, seu corpo se lembra do trauma da separação precoce. Então, se detém internamente em seu movimento em direção a ele. Ao invés de se dirigirem ao parceiro, ficam esperando que ele venha em sua direção. Quando ele realmente se aproxima, frequentemente tem dificuldades de suportar sua aproximação. Rejeitam-no de uma ou de outra forma, ao invés de receberem felizes e tomá-lo. Sofrem com isso, e mesmo assim, só podem se abrir para ele hesitantes. Quando fazem isso, muitas vezes fazem só por um curto espaço de tempo. Algo parecido ocorre em relação ao seu próprio filho. Algumas vezes, também suportam com dificuldade a sua proximidade. E qual seria a solução para eles? Esse trauma é superado onde começou, pois quase sempre atrás de cada trauma existe uma situação na qual o movimento que havia sido necessário não foi possível. De forma que permanecemos imóveis em tal situação, como enraizados ou paralisados. Como se resolve um trauma assim? Ele se resolve em nosso sentimento e em nossa recordação. Apesar de todo o medo, voltamos a essa situação e resgatamos internamente o movimento impedido ou interrompido na primeira ocasião. Qual é o significado disso para a interrupção precoce do movimento em direção à mãe? Voltamos outra vez para a situação de outrora, a ser novamente a criança de outrora. Olhamos para nossa mãe de outrora e, apesar da dor crescente, da decepção, da raiva de outrora, vamos em direção a ela, dando pequenos passos com amor. Nós nos detemos internamente, olhando em seus olhos e esperamos até sentirmos dentro de nós a força
e a coragem para o próximo e pequeno passo, e os passos seguintes até cairmos finalmente nos braços de nossa mãe, abraçados e segurados por ela. Finalmente, de novo, unidos a ela com amor. Mais tarde, experimentamos, aqui também para começar primeiro internamente. E se conseguirmos fazer esse movimento com um parceiro amado, olhamos para ele em seus olhos e, ao invés de esperar que ele se movimente em nossa direção, damos o pequeno passo em direção a ele. Depois de um certo tempo, depois que tivermos reunido força suficiente, damos o segundo passo. Dessa forma, continuamos a ir em sua direção, lentamente, passo a passo, até que o tomemos em nossos braços e ele a nós, até que o seguremos e deixemos que ele nos segure, feliz e longamente. Bom, gente, vou voltar aqui neste trecho aqui do Encontrar a Mãe, onde o Bert fala aqui, ó, que quando... Cadê? O movimento em direção à mãe, do movimento em direção à mãe. Quando a dor da separação e do desamparo e o desespero de não poder ir, eu renuncio a ela. E aqui fala como que isso pode acontecer. Às vezes, a criança, quando a criança nasce, ela ainda está num processo de simbiose com a mãe. Enquanto a criança está na fase oral, do 0 aos aproximadamente 3 anos de idade, tá? Isso é variável, assim como a faixa dos 5, 6 anos, essa também é uma faixa variável. Entre 2 e 3 anos de idade, ela está em simbiose com a mãe. Então, o que acontece? A criança, de forma inconsciente, ela não entende que ela e a mãe são dois seres distintos. É como se ela e a mãe fossem uma coisa só. Então, vamos supor que nesse período a criança é hospitalizada, ou a mãe, ou a criança precisa ir para a creche, que é algo muito comum nos dias de hoje, né? E então, essa separação, ela é muito dolorida para a criança. Dói muito. Às vezes, essa criança ela vai expressar isso para a mãe, e às vezes não. Ela entra nesse movimento interno de eu renuncio à minha mãe. Tipo, eu não olho para essa dor. Então, esse trauma, ele vai lá para o inconsciente. Fica lá escondidinho. E é como se a gente ficasse preso na dor desse trauma da nossa criança interior. Então, a gente vai para a vida, e na vida adulta a gente vai encontrar relacionamentos em que eu vou experimentar a dor da rejeição, a dor do abandono. Eu, às vezes, eu não vou me permitir nas relações, eu não me entrego, eu não confio, eu tenho uma série de inseguranças, baixa autoestima. Por quê? Porque houve esse movimento que a gente nem lembra. Quem é meu cliente aqui já sabe que eu trabalho com que o meu trabalho ele utiliza esse tipo de ferramenta, onde a gente volta no trauma e a gente vai ressignificar esse trauma. Eu tive uma cliente, ela não está aqui, que ela, quando bebê, precisou ser internada. Então, a gente voltou nessa situação, e ela era uma pessoa muito dependente da mãe, ela não conseguia fazer nada sem a mãe. Ela já era casada, tinha filhos, mas a mãe precisava estar junto em tudo. E ela dependia, inclusive, financeiramente da mãe em alguns momentos. E a partir do momento que a gente fez esse movimento de voltar lá, ela conseguiu fazer esse movimento também na vida dela, de ficar mais independente da mãe. Até a própria mãe percebeu o quanto ela mudou nesse sentido. Então, assim, o Bert fala, como eu curo isso? Houve um movimento de amor que foi interrompido. Voltando no trauma, isso pode ser feito de várias formas, existem várias técnicas para isso, e nós vamos fazer uma pequena experiência aqui hoje, uma pequena vivência, para vocês perceberem como é.
E voltando lá e dando esse novo olhar para isso, entendendo que a nossa mãe, ela fez aquilo que deu conta. Ela fez aquilo. Lembra daquelas frases que as mães falam? Quem lembra aí de alguma frase de mãe? Aquelas frases. Dinheiro não dá em árvore. Que mais? Tem um monte de frases, né, que elas falam, vocês vão me dar valor quando eu morrer, essas coisas nada toda, né, que mãe fala. E por que as nossas mães fazem isso? E às vezes a gente até repete para os nossos filhos. Porque a forma que elas aprenderam, que elas encontraram, de demonstrar o amor e de proteger aquele filho, de ensinar alguma coisa para aquele filho. Então, assim, elas fizeram aquilo que elas deram conta. Porque antes da gente ser mãe, a gente é um ser humano. E a figura de mãe, ela é muito, como é que a gente fala? Não é mística, ela é muito romantizada. A figura da mãe, ela é muito romantizada. Mas por trás daquela mãe tem uma mulher que tem toda uma história, tem toda uma série de questões. E que não é porque ela virou mãe que ela vai virar um ser divino. Que não vai. Então, assim como nós aqui que somos mães, a maioria de nós, acho que todas, não sabem exatamente o que é isso, a gente também tem que ter esse olhar para a nossa própria mãe. E às vezes a gente ficou presa em algum movimento lá atrás. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer compartilhar, falar alguma coisa aqui que trouxe esse trecho? Eu acho que pela própria informação, né? Eu acho que nós vamos nos identificar, acho que com várias fases da nossa vida, né? Com vários momentos, né? E me remeteu aqui uma lembrança minha de que eu fui trabalhar com a minha filha com 40 dias, né? Que eu era contratada, tal, e também não podia ficar, né? Em casa, e aí fui trabalhar com 40 dias, e quando eu tive um menino, eu fiquei 2 anos em casa. Então, eu vejo que tem realmente uma diferença nesse trato, né? E acredito que isso faz a diferença na vida deles, mas eu costumo dizer sempre que as crianças não vêm com manual e a gente também não tem esse manual internalizado, né? Repete com certeza muita coisa que aprendeu e às vezes até tenta fazer diferente ou busca fazer o contrário do que aprendeu, né? O contrário do que foi feito com você, para evitar dores, né? Para evitar dores, e às vezes a gente também não consegue evitar essas dores, né? Mas a gente tenta, né? Principalmente como mãe. Essa versão romantizada de mãe, principalmente ela acontece quando a gente engravida, né? Porque todo mundo diz que é uma maravilha, mas não é. Só quem já passou que sabe. Exatamente. Não é. E não que a gente queira traumatizar quem vai engravidar, né? Para cada um é uma experiência, entendeu? Exatamente. Silvia? E a gente vai trazer esse padrão lá de trás. Sim. Então, porque se para minha mãe, para minha avó foi difícil, as chances que para mim seja difícil é muito maior. Se Sim. foi mais fácil para elas, a chance que seja mais fácil para mim também é maior. Para mim não foi. Colocou aqui muita coisa caindo, a visão romantizada e muito cobrada, é verdade. E a gente é cobrada por isso, né? Para ser endeusada, né? Para ser a perfeita, para não errar, para não ser mulher, para ser oprimida nos seus sentimentos, né? Você falou de orgasmo, muita gente não teve nenhum e muita gente que teve nem sabe o que é porque isso não era conversado, né? Acho que a maioria talvez seja acima dos 40 aí, e era uma conversa muito restrita, né? Sim. As primeiras relações sexuais também, dificilmente alguém conta para sua mãe. Hoje não, hoje temos um relacionamento, conseguimos falar mais com os filhos sobre isso, né?
Mas antes era uma conversa muito proibida, quando você ia falar, isso não é coisa de se falar, né? Então, se aprendia mesmo as coisas sozinhas para elas, que foram difíceis para as nossas mães, né? E entender isso é muito importante, e os nossos avós, né? E todas as mulheres ancestrais nossas, né? Vieram, que trouxeram, da onde a gente vem trazendo essas camadas, né? Que vão se colocando uma por cima da outra, e acredito que esse trabalho é muito importante para que a gente possa se reconhecer. Acredito que muita gente está se reconhecendo hoje, e eu agradeço. Obrigada. Que bom, fico feliz. A proposta aqui é exatamente essa, que a gente faça essas trocas, que vocês percebam aí dentro do nosso estudo o que vai caindo de ficha, perguntem, se está com vergonha, escreve no chat, não precisa aparecer, mas assim, é importante que aqui seja um ambiente, a minha proposta aqui com esse ambiente é exatamente isso, que a gente possa fazer essa troca para que a gente vá crescendo. Eu não tenho verdades absolutas, nós vamos construir algo juntos. Isso aqui é um conhecimento que não fui eu que inventei, nós vamos estudar e nos aprofundar nisso juntos. Tenho uma vivência por conta do meu trabalho? Sim, que ainda também é pequena, porque eu venho, como eu falei, eu participo de um outro grupo em que as pessoas têm muito mais experiência, então, assim, a gente vai buscando, e foi como o meu professor, ele falou para mim, que ele faz, porque o que é bom, a gente precisa passar adiante. A gente precisa passar para frente. Se está fazendo bem para você, não guarde isso para você. Passa para frente. Então, essa é a nossa proposta aqui dentro desse grupo. E mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Depois, conforme a gente for avançando, a gente vai trabalhar muitas coisas. O papel da mulher, o papel do homem, da mãe, do pai, a função materna. Porque, assim, é claro que o ideal, o que é o ideal? É que a mãe realmente ficasse nessa fase oral da criança com a criança, disponível para esta criança. E o pai, sim, desse todo o sustento, né? Para que essa criança pudesse ter tudo aquilo. Mas hoje, na nossa realidade, é outra coisa. Então, a gente tem que entender que o que eu posso fazer com isso? Tudo foi o que tinha que ser, sob um outro ponto de vista. Então, tá, eu recebi, é como se diz, se a vida te der limões, faça o quê? Uma limonada. Não necessariamente, você vai fazer o que você quiser. Você pode fazer molho para salada, torta de limão, mousse de limão. Batida. Batida caipirinha. Você está entendendo? O que você vai fazer? Dali para frente é comigo. Eu vou fazer as minhas escolhas. Eu vou receber o limão que veio de mamãe e de papai e vou fazer o que eu quiser. Mas eu preciso primeiro receber. Porque se eu não recebo, eu não tenho nada, eu não vou conseguir fazer nada. Tá? Mas alguém quer colocar, gente, alguma coisa, compartilhar? Porque nós vamos partir para o nosso exercício, para a gente começar a tomar a mamãe, começar a dar os primeiros passos em direção à mamãe. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas eu já tomei minha mãe, eu me deu super bem com a minha mãe. Eu também achava isso. Quando eu comecei nesse caminho, eu achava, não, mas, nossa, eu me dou super, hiper, mega bem com a minha mãe. Quem me conhece sabe que eu tenho uma ligação muito boa com a minha mãe. Mas quando a gente vai entrando lá, no fundo do fundo do fundo, a gente vai vendo tantas coisas que estavam ali no nosso inconsciente, que a gente nem tinha noção, e que está ali regendo a nossa vida. E aí, por que eu não consigo? Por que está atravancado isso aqui? Eu não consigo dar um passo a mais. Então, é esse passo que nós vamos começar a dar agora. Alguém quer comentar? Então, vou pedir para vocês, vou colocar uma musiquinha, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Fiquem à vontade em relação a desligar a câmera, porque é um momento seu com você. Encontre um cantinho em que você possa estar sentada, numa postura ereta, para que você
A Cleide falou que não se dá super, eu não me dou super bem com a minha mãe, mais ou menos. Nós vamos trabalhar isso, viu, Cleide? Aqui vai ser um momento que a gente vai aos pouquinhos aprofundando em tudo isso. Hoje nós já vamos começar a olhar para essa mãe, para essa mulher, começar a dar os primeiros passos em direção a ela. Muitos de vocês, alguns aqui já são meus clientes, já fizeram alguns desses movimentos, mas não basta só um movimento ou outro, é algo que precisa ser constante. Eu preciso tomar a minha mãe todos os dias e o meu pai. É um movimento de alma, de eu vou fazer um projeto, eu trazer aquela força para dentro de mim. Eu olhar para essa mãe, esse pai que está aqui dentro de mim, e tantos outros, e levar eles comigo, tá? Então, vamos lá, vou pôr só uma musiquinha aqui para vocês ouvirem. Cadê? Encontre esse lugar, coloquem os pés no chão, sentem numa postura ereta, comece a respirar profundamente. Vai fechando os olhos, deixa o ar entrar pelo nariz, enche bem os pulmões, solte o ar pelo nariz, pela boca. Vamos fazer isso 3 vezes. Inspira, segura e solta. Mais uma vez. Respira, respira, segura. E ao soltar, com ele também, todas as tensões, as preocupações. Abra um lugar, um parênteses, para mergulhar agora em águas profundas da sua alma. Permita-se mergulhar. Permita que se apresente uma mente, imagens relacionadas à sua mãe, e só observe. Observe as sensações que essas imagens provocam no seu corpo. Perceba onde estão localizadas essas sensações. Onde é que você sente? O que você sente? Sem querer mudar. Só aceite. Só perceba. Simplesmente as observe e deixe que apareçam mais e mais imagens relacionadas à mamãe. Observe qual que é o efeito dessas imagens, quais as sensações na sua alma, qual efeito tem essas imagens. Como vê o mundo através das sensações e dessas imagens? Como você sente a vida? Como você vê a sua vida? Você a vê como se você fosse pequena? Como você vê a mamãe? Você a vê do seu tamanho? Ou você a vê como ela fosse maior do que ela? Ou você vê a vida você fosse maior? Como percebe a vida através das imagens que aparecem da mãe? Todas essas sensações.
Você vê a si mesma como uma pessoa de sucesso? Você vê a si mesma? Você se vê rico, rica? Ou se vê pobre? Ou mais ou menos? Bom, eu precisava de mais um pouquinho desta perspectiva. O que você faz na vida? Como você se relaciona com você mesma? Você se cuida? Você é carinhosa com você? Carinhoso, carinhosa? Com os outros? Como você é com os outros? Agora, deixe que estas imagens possam ir se diluindo, apagando, desaparecendo. Todas essas sensações vão se diluindo. Respire e solte. E agora, eu quero que você imagine a sua mãe na sua frente. Traz a imagem que você conseguir dela. Se você não conseguir vê-la, não importa. Só intencione. Perceba-se diante dela, olhando nos olhos. Esta é a sua mãe. Ela é a mãe certa para você. E diga a ela, mentalmente, eu me alegro imensamente em ser sua filha, seu filho. Você pode dizer mentalmente ou em voz alta. E vai repetindo, eu me alegro imensamente em ser sua filha. Eu me alegro, mamãe, imensamente em ser sua filha. E vai repetindo isso, até se perceber dentro do útero da sua mãe. Eu quero que você só imagine, só intencione. O seu corpo já está completo dentro deste útero. Você está perfeita, perfeito, dentro desse útero. Perceba como é estar aí dentro. Talvez seja confortável, desconfortável, cômodo, gostoso. Perceba, só perceba. E perceba que em um dado momento, esse lugar começa a ficar mais desconfortável, começa a ficar mais apertado, mais desconfortável, incômodo, e é o momento do seu parto. Perceba, imagine como sua mãe está. Quais os medos dessa mãe? Quais as dificuldades? Quais as inseguranças essa mãe sente nesse momento? E perceba também o quanto que ela se disponibiliza neste momento para a sua vida. Vá percebendo todos os movimentos do seu parto. Imagine como foi, o que que essa mãe sentiu e o quanto ela disponibilizou a própria vida dela para trazer você para esse mundo, para trazer você para a sua vida, para te dar de presente a vida. E, de repente, você vê uma luz e você segue em direção àquela luz. E você nasce.
Com muito medo, você vai para o novo. Perceba qual foi o desconforto naquele momento. Qual é a sensação? Tá frio? Dói? Dá muito medo? Só perceba, só imagine. Mas, de repente, você é colocado nos braços dessa mãe. Ela olha para você e você olha para ela. E olha com muita gratidão para essa mãe por ter chegado a vida. E você ainda exime, mas nesse momento que você é colocado no colo da sua mãe, nos braços da mamãe, todos os medos dela e os seus passam. Tudo passa nesse momento, nesse instante em que você e ela se conectam. E quando você está aí pela primeira vez no colo da mamãe, nesse momento se estabelece uma conexão profunda de amor e de respeito por essa mulher. E você, ainda bebezinho, olha para ela e você recebe o peito de sua mãe. E nesse momento, você consegue sugar toda a vida, toda a nutrição, todo o leite que você necessita. E esse leite vai entrando pela sua boca, quentinho, gostoso, e vai preenchendo você, preenchendo todo o seu ser, preenchendo todo o seu corpo, nutrindo o seu corpo e a sua alma. Perceba como é esse momento para você e vivencie esse momento de profunda conexão, de amor, de respeito por essa mulher, que é a mãe certa para você. Foi através dela que você veio à vida. Vá percebendo como você fica com essa sensação. E aos pouquinhos, vai voltando pro aqui, pro agora, e vai trazendo tudo aquilo de bom que você conseguiu sentir. Vai ancorando isso no seu coração, na sua alma. E quando você se sentir pronta, pronto, pode abrir os seus olhos. Como estão? Bom, vou finalizar nossa gravação aqui. Só a gravação. Deixa eu ver aqui.